Olá, galera do terceiro ano, professor Luiz Sérgio, professor de Física, em mais uma videoaula, agora comentando algumas questões da lista de exercícios. Então, vamos comentar aí uma questão da primeira lista, a lista que fala sobre os fenômenos da onda, né, reflexão, refração e difração. E a primeira que nós iremos comentar é a questão 1, né? A questão 1 que tem essa imagem, então acompanha aí na lista de vocês. Se você não tiver, baixa lá na nossa, na nossa sala virtual, porque tem umas cópias lá que eu disponibilizei para vocês, beleza? Então a primeira questão diz assim, ó, é uma questão de vestibular, diz: as figuras 1 e 2 representam dois pulsos que se propagam em duas cordas, a corda 1 e a corda 2. Uma das extremidades da corda 1 é fixa e uma das extremidades da corda 2 é livre. Então, segunda questão, ó, nós temos aqui uma corda, né, com um pulso de onda. Esta corda tem uma extremidade fixa, ela está presa, por exemplo, lá na parede. E nós temos uma segunda corda também, né, com um pulso de onda. E segunda questão, a extremidade desta segunda corda é livre. É como se tivesse, por exemplo, uma varetinha aqui e ela ficasse livre aí nessa vareta, né? Conforme o movimento aqui gerado pelo pulso de onda. Então, nós temos aí as duas ondas que viajam no sentido aqui para a direita. Quando ela chega na extremidade, o que é que irá acontecer, né? Então, antes das respostas, vamos fazer uma análise aqui conforme o conteúdo que nós estudamos aí, né, sobre reflexão. Por quê? Porque lembre que quando a corda ela vai viajar aqui, né, quando ela chegar lá na extremidade, se ela estiver fixa, ela se comporta, né, ela vai ser refletida comportando-se de uma maneira, e quando a extremidade está livre, ela reflete comportando-se de outra forma. Mas de que forma? Ó, no primeiro caso, observe que a onda vem aqui por baixo, né? Ela está se movimentando para a direita. Quando ela toca aqui neste ponto, a onda retorna, ela será refletida, porém, lembre da nossa definição de que a onda, quando tem um ponto fixo, a extremidade fixa, ela retorna com a onda invertida, né, com o pulso invertido, a inversão de fase que nós chamamos, né? Então ela vai voltar, porém, aqui por cima, ó, ela será refletida, só que a onda agora inverterá a sua fase. Por quê? Porque o ponto está fixo. E caso a extremidade esteja livre, acontece a mesma coisa? Como nós vimos em aulas anteriores, não, né? O que vai acontecer é que a onda também será refletida, ela volta, né? Agora no sentido para a esquerda, porém com a mesma fase, ou seja, ela vem aqui por baixo também, ó, dirigindo-se para a esquerda. Então, feita essa análise inicial, vamos observar aqui as respostas. Então, na letra A, ó, antes da letra A, quais as formas de pulsos refletidas em ambas as cordas? Então, na letra A, na corda 1, haverá reflexão sem inversão de fase. Então, aqui já está errado porque há sim inversão de fase, já está descartado, né? Letra B, na corda 1, haverá reflexão com inversão. Então, está correta, a corda 1 tem inversão de fase. E na corda 2, haverá reflexão sem inversão de fase. Também está correto, né? Porque a extremidade está livre, então não há inversão de fase. Logo, a resposta correta é esta daqui, então não precisa nem analisar as demais. A resposta da primeira questão é a letra B. Beleza? Vamos para a outra questão. Vamos dar continuidade agora com a questão 3. Ela diz assim, ó, na figura está representada uma onda que, ao se propagar, se aproxima de uma barreira. A posição das cristas desta onda, em certo momento, está representada nas linhas verticais. A seta indica a direção de propagação da onda. Na barreira existe uma abertura retangular de largura ligeiramente maior que o comprimento de onda da onda. Considerando essas informações, assinale a alternativa em que melhor estão representadas as cristas dessa onda após ela ter passado pela barreira. Então, interpretando aí o que a questão está falando. Então, nós temos essa situação, né? As ondas
vindo nesta direção aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, ela está se dirigindo aqui da esquerda para a direita e ela vai passar por uma abertura. A questão fala que essa abertura é um pouquinho maior, né, ligeiramente maior do que o comprimento de onda. Então, fazendo a comparação aqui, vou pegar esse piloto, né? Então, a abertura tem mais ou menos este tamanho, né, esta dimensão, e ela é um pouquinho maior do que o comprimento de onda. Então, o que é que irá acontecer aí com esta onda depois que ela atravessar aí a barreira, né? Então, nós temos que lembrar que a onda ela tem a propriedade de atravessar, de contornar obstáculos, né? Então, aqui seriam os obstáculos, ela vai passar aqui pelo orifício e vai contornar esse obstáculo, as paredes, né? Então, quando ela contorna, quando ela consegue fazer isso, há o fenômeno chamado de difração. Então, o que vai acontecer aqui é a difração. Então, já que irá acontecer a difração, na letra A e B, nós teremos agora que anular, porque ó, a letra A e a letra B, elas indicam aqui as linhas retas, né? Lembrando que essas linhas aqui indicam as cristas das ondas, e essas linhas retas significa dizer que não houve difração, né? Que a onda, depois que atravessou a barreira, não aconteceu nada com elas, e acontece. Então, vamos excluir logo aqui a A e a B. Sobrou a C e a D. Olha, essa questão tem a letra E. Eu gostaria que vocês fizessem uma correção aí também, para retirar a letra E, porque a questão não tem a letra E, né? Então, retira a letra E, a questão aqui só vai da letra A até a letra D. Então, vamos analisar aqui a letra C e a letra D. Então, vimos que acontecerá a difração, né? E como é que ela será representada? Tem duas formas, né? Lembre que quando a abertura for maior, como é esse caso aqui, ó, maior do que o comprimento de onda, acontecerá a difração, só que em menor intensidade, né? Em baixa intensidade. Então, vamos supor que aconteça mais ou menos assim, ó. Lá aqui assim. Lembrando que a onda, apesar dela sofrer difração, a sua frequência não muda, né? Então, nem a frequência e nem o comprimento de onda muda. Vai ter a mesma distância aqui, ó. Então, vamos supor que seja mais ou menos aqui, assim, ó. Não está perfeito, né, com o mesmo tamanho, mas considere aqui a mesma distância de uma onda para outra, né? Mesmo comprimento de onda, logo a mesma frequência também. Então, vai acontecer uma difração, só que uma difração um pouco acentuada. Agora, se a abertura fosse menor, muito menor do que o comprimento de onda, vamos supor que a abertura fosse só essa frestinha aqui, ó, bem pequenininha. Então, a difração ela vai acontecer numa intensidade agora muito maior. Então, qual seria a resposta? A letra C ou a letra D? Então, se nós fizermos uma comparação visual aqui, ó, nós iremos ver que a letra C está mais intensa do que a letra D. Logo, qual a resposta? Como a abertura é muito maior do que o comprimento de onda, haverá difração, porém essa difração acontecerá numa menor intensidade. Então, a figura que melhor representa aqui é a letra D. E a resposta da terceira questão é a letra D. Haverá difração em menor intensidade devido à abertura ser maior do que o comprimento de onda. Beleza? Volto para mais uma questão da lista de exercícios. Fazendo o comentário da questão 4 diz assim: a propriedade que uma onda, sonora ou luminosa, apresenta de contornar um obstáculo colocado em seu caminho é denominada de letra A, difração, letra B, polarização, letra C, reflexão, letra D, refração e letra E, transmissão. Então a resposta correta aí é difração. Por que difração? Porque a onda ela tem a capacidade de contornar obstáculos, né? Ela tem a capacidade de ou ser refletida, né? A onda vem nessa direção, bate no objeto, né? E retorna. Então, a reflexão. Ela pode atravessar o obstáculo, né? No caso do som, pode atravessar a parede. Eu posso ouvir, por exemplo, que se passa aqui na rua ao lado, porque o som consegue atravessar a parede. Então, a refração, que nós chamamos.
Ou então pode acontecer também do som contornar a onda, o som é um tipo de onda, né? Pode contornar um obstáculo. Por exemplo, aqui ao lado tem uma porta, essa porta está aberta. Então eu consigo ouvir alguma coisa aqui próximo porque o som, por exemplo, aqui do lado é uma sala. O som ele pode contornar, né, o ambiente e chegar até mim. Sair da sala e chegar até o quarto contornando os espaços aí, né? Contornando a porta, né? Contornando, entrando aqui pela porta e chegando até mim. Então, essa propriedade é chamada de difração, beleza? Então, a resposta aí da quarta questão é a letra A. Agora, a questão 5 diz assim: a figura representa uma onda periódica I que atinge a superfície de separação S entre dois meios. Representa também outros dois trens de ondas, X e Y, a serem identificados. E a linha pontilhada representa a normal à superfície de separação S. Os dois trens de ondas, X e Y, correspondem respectivamente às ondas. Então a questão mostra aqui essa figura, né? Diz que nós temos uma onda Y vindo desta direção e sentido e mostra mais outras. Opa, essa aqui seria a onda I, desculpa. A onda I, que vem nessa direção e sentido. Neste ponto, acontece dois fenômenos, né? Uma que gera a onda, o trem de ondas Y, X, e o trem de ondas Y. Então, ele diz que nós temos essa onda e queremos saber qual é, o que é que está acontecendo aqui entre X e Y, né? Quando a onda I toca aqui o obstáculo S, o que é que acontece com essas ondas? O que representam as ondas X e as ondas Y? Então, essa daqui que bate e volta, né, para o mesmo meio, aqui está acontecendo a reflexão. Então, o X aqui representa a reflexão e o Y, o qual atravessa aqui o obstáculo, né, passando para o outro meio, nós temos aqui o fenômeno da refração. Logo, a resposta é X, reflexão, Y, refração. Então, vamos observar aqui que a resposta seria a letra A, o X. Letra A, refletida e refratada. Letra A, refletida, X, refletida e Y, refratada. Logo, a resposta aí é a letra A. Né? Beleza? Volto para mais outra questão. Vamos agora à resolução da questão de número 6. Então, essa questão envolve alguns conceitos da onda e também envolve alguns cálculos aí bem simples, né? Então, vamos observar aqui a questão que ela diz. Então, é uma questão de vestibular que diz: duas pessoas estão nas margens opostas de um lago de águas tranquilas. Vou me afastar aqui um pouquinho para poder ler a questão. Para comunicar-se com a outra, uma delas coloca um bilhete dentro de uma garrafa que, depois de arrolhada, é abandonada na água sem velocidade inicial. A seguir, a pessoa bate na água periodicamente, produzindo ondas que se propagam conforme mostra a figura a seguir. A frequência da onda produzida é de 10 Hz. Dessa maneira, pensa que a garrafa será transportada para outra margem à medida que os pulsos a atingem. Em relação a essa situação, assinale as alternativas corretas ou a alternativa correta. Então, aí a questão deste desenho aqui, né, que é o desenho da onda na água e das alternativas. Olha, essa alternativa aí as respostas, elas obedecem um critério que é utilizado, por exemplo, na prova da UFBA no passado. Então, a prova da UFBA ela tinha várias respostas, né? Cada questão tinha várias respostas, não era questão simplesmente de marcar A, B, C, D e E. Eram várias respostas e você iria somando as respostas conforme enunciado. Ele quer que você encontre as questões verdadeiras. Então, se a verdadeira, por exemplo, for a sequência está assim, ó.
A resposta 1 está 0,1. A resposta 2, 0, não, né? 0,1, 0,2, 0,4. Então a resposta correta, por exemplo, é o 1. Então, você vai pegar esses valores aqui das respostas corretas e somar. Então, o resultado que desse aí no final, você iria colocar lá no caderno de prova o resultado da soma. Então, 8. Vamos supor que as corretas seriam esta e esta. Então, 1 mais 4, 5. Você iria colocar lá no seu caderno de resposta 0,5 ou simplesmente 5 para indicar que a sua resposta é 5. Beleza? Então, nós iremos encontrar aqui as respostas corretas, porque não tem somente uma, não é uma questão de marcar. E no final vamos somar para ver qual é o resultado das respostas corretas. Então, vamos analisar cada caso, né? Uma orientação que eu sempre dou nas aulas de física é: se você não entendeu a questão, tenta desenhar, né? Porque o enunciado de física é um enunciado de algo que acontece no dia a dia, ou pode ser algo assim muito esdrúxulo, né? Muito longe da gente, mas é possível abstrair, é possível imaginar, pensar aqui na sua cabeça o que está acontecendo ali naquela situação. Então, uma das maneiras mais fáceis de você entender uma questão de física, né, é você desenhar o que está acontecendo. Então, se você não entendeu o enunciado, vamos fazer um desenhozinho aqui para entender o que está acontecendo, né? A questão fala que dá esse desenho, né, dá o desenho da onda, mas vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Fala que nós temos aí duas pessoas, cada um em um lado de uma margem do lago. Então, vamos supor que seja o lago, né, as margens do lago, e aqui a água. Então, tem a água aqui, ó. Então, tem uma pessoa nesta margem, uma outra pessoa nesta outra margem. E aí a questão fala que elas irão se comunicar por meio de quê? Por meio de bilhetes aqui dentro de uma garrafa. Então, a pessoa pegou a garrafa e jogou a garrafa aqui no lago, ó. Tem um bilhetezinho aqui dentro, ó. E aí, qual é a intenção? A intenção é, jogou a pessoa que está aqui, por exemplo, jogou a garrafinha na água e vai começar a bater aqui na água, gerando assim ondas, né? Aí a questão fala, essas ondas elas irão ajudar a transportar a garrafa? Então vamos ver se realmente isso acontece, né? Então, o que se passa aqui na questão é isso, né? Lembrando que a onda, ela tem esse formato aqui com essas características. Então vamos analisar cada caso. A primeira, o comprimento de onda, que é representado pela letra lambda, né? O lambda é de 50 centímetros, é isso? Então se você olhar aqui a figura, esta onda aqui, ela tem um comprimento de onda de 50 centímetros? Não, né? Apesar de ter 50 centímetros aqui, o comprimento de onda não é este. Por quê? Porque 50 centímetros representa somente a metade da onda, né? A onda, ela vai ser completa quando ela completa o seu ciclo. Então, ela começou aqui, terminou aqui, ó. Beleza? Então, o comprimento de onda não é de 50, e sim o dobro, 100 centímetros. Ou 1 metro, né? Posso representar também 1 metro. Aqui está representando centímetros, mas eu poderia representar em metros. Vamos analisar agora a segunda alternativa. Então, a alternativa 2 diz assim, a velocidade da onda é 50 centímetros por segundo. Então, seria isso, né? A onda aqui, o desenho da onda aqui não indica a velocidade. Mas a questão fala uma outra informação. Diz que a frequência da onda é de 10 Hz. Então, com essa informação aqui, já é possível identificar a frequência, né? E a partir das outras informações que contém aqui no desenho da onda. Eu vou apagar o desenho aqui embaixo, para que nós possamos fazer um cálculo. Né? Você só vai conseguir resolver essa questão utilizando um cálculo, utilizando uma fórmula. Né? E que fórmula? A fórmula da velocidade da onda, que diz o seguinte, ó, que a velocidade vai ser igual à multiplicação da frequência da onda vezes o comprimento da onda. Né? Então, vamos fazer aqui o cálculo. Né? Então, velocidade é igual à frequência que foi dada lá no enunciado da questão, 10 Hz, vezes o comprimento da onda. Qual é o comprimento da onda?
Ou você faz o cálculo com centímetros ou faz o cálculo em metros. Eu normalmente peço para que os meus alunos façam o cálculo em metros, né? Só que a resposta aí não está em metros por segundo, e sim em centímetros por segundo. Logo, vamos utilizar aqui o 100, ó, que está em centímetros. Então, 10 vezes 100 dá 1000. Então, a velocidade é de 1000 centímetros por segundo. Porque nós estamos fazendo o cálculo aqui em centímetros e não em metros. Se fosse em metros, seria 10, que é a frequência, vezes o comprimento de onda, que é 1. 10 vezes 1, 10. 10 metros por segundo. Vamos fazer uma conversão aqui de centímetros por segundo, 1000 centímetros por segundo. Logo, a alternativa 2 também está errada, né? A primeira e a segunda estão erradas. Vamos agora para a outra alternativa, né? Que está aí com o valor 0,4. O período T da onda é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Vamos calcular. Vou apagar aqui essa resposta para calcular aqui a terceira alternativa. Lembre o seguinte, que para calcular o período de uma onda, nós temos uma fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula diz o seguinte, ó, que o período, que é representado por T, é igual a 1 dividido pela frequência. Ou, matematicamente falando, né, período é igual ao inverso da frequência. A alternativa lá diz o seguinte, ó, que o período é de 1 vezes 10 elevado a menos 1 segundo, né? Segundo, isso. Então, seria isso. Substituindo aqui a frequência que foi dada lá no enunciado, frequência, então período vai ser igual a 1 dividido por 10. Se você dividir 1 por 10, dá 0,1 segundo. Isso aqui representa 0,1? Representa, né? Porque se eu passar aqui a vírgula uma casa para a direita, transformando em uma notação científica, fica 1 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. Então, a resposta correta é esta mesma, né? Então, nós já temos aí a nossa primeira resposta correta, que é o 0,4. Vamos analisar as demais. A alternativa 4, que corresponde ao 0,8, né? A amplitude de oscilação da onda é de 5 centímetros. Então, observando aqui o desenho da onda, ela tem uma amplitude de 5 centímetros? Tem. Por quê? Porque a amplitude é a distância, né, desse ponto máximo aqui, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, né, o ponto máximo que é a crista da onda, ou então o ponto máximo negativo, que seria o vale da onda, né? Ou vamos chamar aqui também de ponto mínimo, né? O ponto mínimo da onda cresceu para baixo. A amplitude também é a distância entre esses pontos máximos e a mediana aqui da onda, né? Essa linha do meio aqui. Então, daqui para cá tem 5 centímetros, esta daqui é a amplitude, então está correta também. Então, 0,8 também está correto. Vamos agora para a próxima alternativa, de número 16. Se o comprimento de onda for aumentado, a garrafa chegará ao outro lado mais depressa. Eu vou fazer um gancho já com a alternativa seguinte, porque uma explica a outra, beleza? Então, a alternativa seguinte diz o seguinte, a 32. A garrafa não vai ser transportada, porque o que se propaga é a perturbação e não o meio. Então, vamos tentar interpretar, entender o que é isso. Olha, as ondas, por definições, elas transportam somente energia, né? Que tipo de energia? Se for uma onda eletromagnética, ela transporta eletricidade e magnetismo. Então, quando você fala aqui no seu celular, o celular vai gerar uma onda eletromagnética que vai mandar lá para a antena receptora do celular, né? E aí, se você for receber a ligação ou receber algum dado de internet, a antena receptora manda esses dados, ou dado ou voz, por meio de ondas eletromagnéticas para o seu celular. Então, a comunicação é por meio destas ondas. E essas ondas nada mais são do que energias, né? Que tipo de energia? Nesse caso aqui, onda elétrica, a energia elétrica e a energia magnética.
Então, quando você fala, um outro exemplo, quando você fala, né, no caso que estou falando, né, as minhas cordas vocais vibram, né, ela vibra o ar e este ar vibrando chega até os ouvidos do meu ouvinte e estimula lá o tímpano, né, faz vibrar o tímpano e esse tímpano envia lá as informações para os seus respectivos órgãos, né, para transformar isso em um sinal de som. Então, ó, quando eu falo e começa a vibrar o ar, né? O que é transportado? O que é transportado aqui? O que é transportado aqui é a energia. De que tipo? Energia sonora. O som é uma forma de energia. Então, o que há o transporte aqui da energia sonora. Então, para ficar claro aí, né? A onda, ela transporta somente energia, ela não transporta matéria. Matéria de que tipo? Se eu colocar, por exemplo, esse piloto aqui na frente, vamos supor que ele tivesse a possibilidade de flutuar. Vou saltar aqui o piloto, ele fica flutuando. Se eu começar a falar aqui, eu não teria a possibilidade de afastar, por exemplo, esse piloto somente com a minha voz, ou então aproximar o piloto somente com a minha voz. Por quê? Porque as ondas que saem aqui da minha boca, elas não conseguem, elas não têm essa característica de transportar a matéria. Quem é a matéria? O piloto, né? Então, essa é uma situação em que a onda está no ar, né? Está no ar. Agora aqui a questão é na água. E a onda da água, ela não consegue transportar a garrafa também? Né? Então vamos supor que a garrafa esteja aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. A garrafinha está aqui, da onda, levando lá o meu pergaminho. Então essa onda aqui, ela não vai jogar vamos supor que ela se movimente nessa direção. Ela não vai jogar a garrafinha para lá? Não. Por quê? Porque o que nós temos aqui é uma onda na água. Quem é o meio? O meio é a água. Meio água. E quem é a matéria? A matéria, nesse caso aqui, será a garrafa. O corpo, né? Então, a onda, ela não transporta a matéria, ela transporta somente a energia. Que energia é que está acontecendo aqui? Neste caso aqui, energia mecânica, movimento, né? Então, a onda ela só tem a capacidade aqui de movimentar, de fazer as alterações aqui no meio, na água, e não na água não, desculpa. Só tem a capacidade de fazer o transporte da energia mecânica por meio da água e não a matéria ali, no caso a garrafinha. Então, a questão aí, a alternativa 5 e a 6, uma complementa a outra. Por quê? Já afirmando que a 32, né, a garrafa ela não vai ser transportada, né, porque o que se propaga é a perturbação e não o meio. Então essa daí está correta, né? A 32 está correta. Vou colocar aqui a 32, porque a garrafa ela não vai ser transportada, né? O que vai ser transportado é a energia, a perturbação. E voltando agora para a alternativa anterior, que é a 16, se o comprimento de onda for aumentado, a garrafa chegará ao outro lado mais depressa. Verdadeiro não, né? Porque independente da frequência aqui da onda, né? Independente da frequência, independente do comprimento da onda, vamos supor que o comprimento fosse muito maior, né? A onda tivesse mais ou menos essa aparência aqui assim, ó, um comprimento de onda maior. Não influenciaria em nada o movimento da garrafa. Por quê? Porque a onda ela não transporta matéria, e sim energia. Então a 16 está errada e a 32 está correta. A garrafa não vai ser transportada. E por último, né, uma questão aí que tem valor 64, diz assim, ó, qualquer que seja a frequência da onda, o tempo que a garrafa gasta para atingir a outra margem é o mesmo. Então essa daqui também é verdadeira, né? A 64 é verdadeira. Porque, independente, vamos supor que, ó, a questão fala que inicialmente a garrafa estava com velocidade zero, né? Ele colocou a garrafinha lá em velocidade zero. Mas vamos supor que ele deu um toquezinho lá na garrafa, para chegar lá até o outro lado. Ou então o vento está soprando e empurrando a garrafa, né? Para cá, por exemplo. Então, a velocidade da garrafinha
não vai depender da frequência, né? Então vamos supor que aqui a frequência seja de 10 Hz. Se eu aumentar a frequência, né, diminuir aqui a senoide, né? Se eu diminuir o tamanhozinho aqui da onda, o comprimento da onda, eu vou aumentar a frequência, isso aqui não vai influenciar no movimento da garrafa. Ela simplesmente vai ficar subindo e descendo mais rápida, né? Com mais oscilações. Porém, isso não vai fazer com que ela se movimente ou para a direita ou para a esquerda com mais velocidade. Por quê? Voltando lá àquela explicação anterior, porque a onda ela não transporta matéria, e sim energia. Logo, a 64 também é verdadeira, independente da frequência, a garrafa não muda a sua velocidade. Então, se fosse para vocês marcar lá a resposta correta, você iria somar essas questões, né? 4 mais 8, 12, 12 mais 32, 44, 44 mais, esse mesmo são certo? 12, 44, 44 mais 68, dá 8, 4, 108. Então você iria marcar aí, colocar lá no seu caderno de resposta o valor 108, porque essa combinação aqui, ó, 108 aqui corresponde a essa combinação, beleza? Então pessoal, vou parar aqui e comentar mais uma questão. Comentário de mais uma questão, agora a questão de número 13, é uma questão que envolve aí cálculos, né? Então é sempre bom nós praticarmos aí as questões de cálculos. Então vamos lá, a leitura da questão. Ao realizar algumas experiências de ondulatória, podemos perceber que quanto ao fenômeno de refração, é comum haver uma parcela da onda que sofre reflexão. Esse fenômeno é conhecido como reflexão parcial da onda, representado no esquema abaixo. Então, ele dá esse desenho aqui, ó, né? E que mostra aqui a reflexão e a refração. Ele diz que quando há reflexão, quando há refração, parte dessa onda é refletida, né? Então vamos ver o resto aqui da questão. A onda em questão tem frequência 400 Hz e se propaga com velocidades nos meios A e B, de respectivamente 400 metros por segundo e 200 metros por segundo. Calcule na letra A o comprimento de onda A no meio A. Então vamos tentar entender, né? Então nós temos aqui uma onda que vem nesta direção e sentido, chega aqui no ponto de divisão, no obstáculo, né? Essa onda vai ser refratada, só que parte dela será refletida. E a questão na letra A quer saber qual é o comprimento da onda, né? O desenho mostra algumas informações, como por exemplo, o comportamento da onda, e tem também essa informação, ó, lambda A. Lembrando que o lambda significa o comprimento da onda. Então, o comprimento desta onda aqui, ó. O que a questão está querendo saber é este comprimento aqui, né? O comprimento da onda no meio A. Para isso, nós teremos que utilizar uma fórmula, né? E essa fórmula leva em consideração aí o comprimento da onda, a frequência e a velocidade da onda. Essas informações, algumas informações foram dadas, como por exemplo a frequência. Então, eu vou chamar aqui a frequência de FA, 400 Hz. Então, foi dada a frequência. Foi dada também a velocidade. Então, ela está se dirigindo nesta direção e sentido, com uma velocidade, vou chamar aqui de VA, de 400 metros por segundo. Então, nós temos essas informações básicas aí, né? Foram passadas na questão, tanto na parte escrita lá em cima, quanto aqui no desenhozinho, né? Nesse gráficozinho. Vamos agora ao cálculo do comprimento de onda. Então, para calcularmos o comprimento de onda, vamos lembrar aqui da fórmula da velocidade da onda, né? Velocidade da onda é igual a frequência vezes o comprimento da onda. Como eu quero achar aqui o comprimento da onda, passo o F para o outro lado, né? Então, fica
comprimento de onda igual, já colocando aqui a equaçãozinha aqui invertida, velocidade dividido por F. Por quê? Porque eu passei o F para o outro lado, né? Então ele fica aqui dividindo a velocidade. Então vamos utilizar esta fórmula, comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência. Já que é o comprimento de onda A, vou chamar aqui de lambda A. Então a velocidade de A, a velocidade de A é 400 metros por segundo. E a frequência 400 Hz. Vamos dividir 400 por 400, encontraremos aí 1. Beleza? Mas um que, já que é comprimento, né, são distâncias, nós temos que colocar a unidade. É metro, é centímetro, é milímetro, é quilômetro, é o quê? Como a velocidade aqui está em metros por segundo, a resposta aqui será em metros, né? Não metros por segundo. Metro por segundo é velocidade. Nós estamos falando de distâncias, né? Comprimentos. É metro. Então, encontramos aí o valor de lambda A. 1 metro. Resposta da letra A. 1 metro. Aqui é a letra A, hein, pessoal? Letra B. O valor de x indicado na figura. X está aqui, ó. Acompanhe aí no desenho que x está aqui. Então, qual será o valor de x? Né? X é o comprimento da onda. Que onda? Na onda refletida. Então, qual é o valor de x? Vamos lembrar o seguinte, eu vou apagar aqui e chamar agora de letra B, né? Vou chamar agora de onda refletida, né? Então, nós temos aqui a onda refletida, consequentemente, o comprimento de onda da onda refletida. Nós vimos em aulas anteriores que uma das características da reflexão é que a frequência não muda, né? Então, a onda vem nessa direção, nesse sentido, bate aqui no obstáculo, volta, né? Refletida. Então, a frequência com que ela vinha, 400 Hz, quando ela se reflete, ela não muda, né? Então, aqui também terá 400 Hz. Outra característica é que o comprimento de onda também não se altera, nem o comprimento de onda e nem a velocidade da onda. Então, ela permanece aí a mesma, permanecem as mesmas, né? Isso quer dizer que o comprimento de onda aqui, da onda refletida, também tem o mesmo valor que a onda de incidência, né? Essa onda que está descendo aqui. Então, o comprimento aqui é de 1 metro, a onda refletida também terá comprimento de onda 1 metro. Então, a resposta da letra B, vou chamar aqui de, vou dizer que assim, comprimento de onda A vai ser igual ao valor de x. Logo, o x vai ser igual a 1 metro. A resposta da letra B. Beleza? Vamos agora à letra C. A letra C diz assim: o comprimento de onda lambda B no meio B. Ele quer saber qual é o comprimento de onda no meio B. Ó, questão C. O comprimento de onda, acompanhe no seu desenho aí. O comprimento de onda B está aqui, ó. Ele chamou aqui de lambda B. Qual é o valor de B? Bem, o que está acontecendo aqui embaixo é uma refração. E aí nós temos que lembrar de algumas propriedades aí na refração, né? Nós vimos que na refração a frequência não muda. Então, vou chamar aqui de frequência B, a frequência refratada, da onda refratada, 400 Hz. Por quê? Porque a onda não muda. Porém, as outras duas componentes, né, a velocidade e o comprimento da onda, elas mudam. Então, qual será a velocidade? A velocidade foi dita aí na questão. A velocidade de B é igual a 200 metros por segundo. Isso quer dizer que se a frequência não se alterou, mas a velocidade se alterou, isso quer dizer que o comprimento de onda também irá se alterar, né? Então, temos que descobrir agora qual é o valor do comprimento de onda B. Como é que nós iremos fazer isso? Por meio de uma fórmula que eu deixei aí para vocês, ó.
Na explicação aí da fórmula, eu disse que, como não há mudança aí nas frequências, eu digo que a frequência de A é igual à frequência de B. E quem é frequência, né? A fórmula que nós vimos agora há pouco. Frequência é igual a velocidade dividido pela... frequência é igual a velocidade dividida, isso mesmo. A frequência é igual a velocidade dividido por lambda, que é o comprimento de onda, né? A fórmula estava assim, a velocidade é igual a frequência vezes o comprimento da onda. Como eu quero encontrar aqui a frequência, então eu passo o lambda para o outro lado e a fórmula fica o F sozinho, né? É igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda, porque eu passei para o outro lado da equação. Então, como eles são iguais, aí nós chegamos a uma fórmula, né, que eu havia apresentado também essa fórmula. Se eu chamei aqui a frequência de A, vou chamar aqui também de velocidade de A sobre lambda de A. Porque quem é a frequência? A frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda, que é igual à frequência B. Quem é a frequência B? Velocidade de B dividido pelo lambda B. Então, eu havia apresentado esta fórmula aqui para vocês. Ó. Se não me engano, lá eu chamei de V1, lambda 1, V2, lambda 2. Não faz diferença nenhuma, ou 1, ou A, ou B, ou 2, é tudo a mesma coisa. Então vamos utilizar esta fórmula aqui para fazer o cálculo. Vamos calcular? Eu vou apagar aqui. Eu queria apagar não, mas preciso de espaço. Deixa eu secar. Então vamos substituir os valores que nós temos, né? Pelas letrinhas. Então, quem é a velocidade de A? A velocidade de A, 400 metros por segundo, sobre... Quem é o comprimento de A? O comprimento de A é de 1 metro. Quem é a velocidade de B? Então, segunda questão, que estava aqui também, né? A velocidade de B é 200 metros por segundo. E o comprimento B, que é o que nós queremos saber. Beleza? Então, vamos fazer aqui um chamado cruz-credo, né, que vocês conhecem por cruz-credo. Vamos fazer aqui essa regra de 3. Passa o lambda para o outro lado, 400 fica no lugar dele. Passa 1 para o outro lado e deixa o 200 onde ele está, né? Então, ficaria assim, o lambda B vem aqui para cima, igual, mantém 200. Passa 1 para o outro lado e o 400 fica no lugar do lambda, né? 200 vezes 1 dividido por 400. Então fica lambda B igual a 200 vezes 1, 200 dividido por 400. Nós encontraremos aí 0,5 metro. Beleza? Então, o comprimento de onda aqui na parte refletida será de meio metro. Parece que é muito difícil, mas não é algo bem simples. É só você entender aí o que foi que eu falei, né? Se não entendeu, para o vídeo, volta, né? Vê mais uma vez. Veja que não é tão complicado assim. Então, encontramos aí o comprimento de onda, meio metro. A resposta da letra C. E, por último, letra D, o valor do ângulo de reflexão. Então, vamos acompanhar no desenho aqui novamente, ó. Que nós temos a nossa onda incidente, chegou nesse ponto, ela é refletida, né? O ângulo em que a onda faz com esta linha, que nós chamamos de normal, né? Que é a linha perpendicular ao ponto onde a onda toca a superfície, ela toca a superfície do obstáculo, né? O ângulo é chamado de ângulo de incidência. Aqui é o ângulo de incidência de 40 graus. Qual será o ângulo de reflexão, né? O ângulo que a onda refletida faz com a normal, com esta linha aqui perpendicular. Na reflexão, o ângulo continua sendo o mesmo, 40 graus. Então, a resposta da letra D aí é também 40 graus. Muita atenção, viu, pessoal? Muita atenção que pode surgir questões assim, ó. Ao invés do 40 estar aqui, nós já fugindo um pouco da questão, né? Porque nós já acabamos. Algumas questões, o ângulo pode vir aqui embaixo, ó, 40. Aí pergunta,
Qual é o ângulo de reflexão? Aí você vai e diz que é 40. Vai estar errado. Muita atenção, viu, pessoal? Não é 40. Olha, o ângulo que nós estamos referindo, né, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, é o ângulo entre essa linha, ou esta, né, e a normal, e não esta linha e a horizontal aqui, ó, a superfície do obstáculo, não é essa. Então, qual seria então o ângulo de incidência? Olha, se nós temos aqui uma linha perpendicular, né, com essa linha horizontal, isso quer dizer que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, daqui para cá nós temos 90 graus. Se daqui para aqui tem 40, qual é o restante aqui, né? O ângulo complementar? 50 graus, para dar 90. Então, o ângulo de reflexão, neste caso aqui, seria 50, viu? Então, muita atenção aí nas questões, nas pegadinhas, né? Porque não deixa de ser uma pegadinha, com relação aos ângulos, né? Então, eu vou apagar aqui e deixar como estava, para finalizar aqui a nossa aula. Eu tiro 40 daqui. A resposta da atividade, né, da questão 13, é 40. O ângulo de reflexão é 40 graus. Muita atenção. Beleza, pessoal? Volto para a nossa última questão, aí, o último comentário. Fazendo agora o comentário da última questão, vamos fazer o comentário da questão 14, que diz assim: ó, em telecomunicações, é importante que ocorra o fenômeno da difração para que as ondas sejam espalhadas por regiões maiores e mais pessoas tenham acesso às informações transportadas por elas. Para o fenômeno ocorrer de maneira funcional, porém, o tamanho dos obstáculos deve ser da ordem de grandeza do comprimento da onda que se propaga. Considere duas estações de rádio, A e B, em que a estação A é uma estação de FM e que emite ondas de frequência 96 MHz e B, uma estação de AM de frequência 600 kHz. Bem, aí a figura dá essa questão aqui, ó, dá essa figurinha aqui, né, indicando que aqui tem uma cidade, tem uma montanha com de altura aí de 150 metros e está dizendo que as ondas de rádio vêm neste sentido, né? Vem de lá, da esquerda para a direita. Então, considerando 3 vezes 10 elevado a menos 8 a velocidade de propagação das ondas de rádio, faça o que se pede. Então, calculando aí na letra A primeiro, desculpa. Calcule o comprimento das ondas emitidas pelas estações A e B. Bem, a questão diz que nós temos aí duas estações, né? Uma estação AM, aqui é a resposta, aqui é a letra A, né? A estação AM e uma estação FM. Para que você possa calcular o comprimento de onda, como está sendo solicitado, nós precisamos utilizar esta fórmula, né? Comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência. A velocidade da onda dividido por sua frequência. Nós temos essas informações? Temos. Por quê? Porque a questão deu o valor da velocidade da onda. A velocidade da onda, segundo a questão, é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? Essa daqui, inclusive, é a velocidade da luz, né? As ondas eletromagnéticas, elas se propagam aí na velocidade da luz, em torno de 300 mil quilômetros por segundo, a uma velocidade muito alta. Então, transformados aqui para metros, né? Convertidos para metros por segundo, a 3 vezes 10 elevado a 8 metros a cada segundo. Foram dadas também as frequências, né? Da emissora AM, a questão diz que a emissora ela opera na frequência de 600 kHz, não é isso? E na emissora AM ela opera na frequência de 96 MHz.
Então, relembrando aqui esses prefixos, né? O que é o quilo, o que é o mega. Quilo é o mesmo que multiplicar o número por 1000 e mega é o mesmo que multiplicar o número por 1 milhão. Então, quando você ouvir aí a emissora de FM da sua cidade falar, nós estamos aqui na frequência 98.1 MHz, 97.3, 99.1 MHz, significa dizer que a onda eletromagnética que sai dessa emissora, da torre dessa emissora, ela vibra, né, ela opera numa frequência, por exemplo, de 96 milhões de hertz, beleza? Ou então a rádio AM, né, que não é mais tão comum hoje em dia, emissoras AM, 600 kHz. K, mesmo que multiplicar por 1000, ela está operando em uma frequência de 600 mil Hz. Como nós iríamos fazer um cálculo, né, utilizando a frequência, a velocidade e a frequência, e os números são muito altos, né, converter 600K para 600 mil, 96M para 96 milhões, então vai ficar complicado você dividir, por exemplo, esse número pela frequência utilizando números muito grandes. Então é melhor você converter para notações científicas, né? Então vamos converter logo em notação científica. Pelo menos para o modelo aí de notação, não é bem a notação propriamente dita. Então 600 kHz é o mesmo que o K, né? Relembrando aí que o K é o mesmo que 10 elevado a 1000, porque, ou 10 elevado ao cubo, porque 1000 é 10 elevado ao cubo. Então posso substituir aqui o K por 10 elevado ao cubo. Então vai ficar 600 vezes 10 elevado ao cubo Hertz. 600 mil Hertz. E o mega? O M representa multiplicar por 1 milhão, ou seja, 10 elevado a 6. 1 milhão é 10 elevado a 6. Então, eu posso substituir aqui, ó, 96 vezes. Só posso substituir o M por 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 Hz. Beleza? Vamos agora calcular os comprimentos de onda. Então, o comprimento de onda da emissora AM. Vou colocar aqui, ó. A emissora AM tem comprimento de onda, velocidade da onda, que é a velocidade da luz, a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8, dividido pela frequência, né? A onda AM, 600 vezes 10 elevado à terceira potência. Posso fazer assim também, 600 é o mesmo que 6 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Transformando aí 600 em uma notação científica, 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, se eu pegar aqui e somar o 10 ao quadrado vezes, se eu multiplicar, na verdade, 10 ao quadrado vezes 10 elevado ao cubo, isso aqui fica 6 vezes 10 elevado à quinta potência, né? Somando aí os expoentes, eu posso substituir esse 600 vezes 10 elevado ao cubo por 6 vezes 10 elevado à quinta potência. Beleza? 600 mil. 600 mil eu posso representar assim também. Vamos fazer a operação. Relembrando aqui da operação de divisão de notações científicas, o que é que nós temos que fazer, né? Vamos conservar a base. Divide-se os números aqui da frente, 3 dividido por 6 dá 0,5, vezes 10 elevado a alguma coisa. Essa alguma coisa é 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3. 0,5 vezes 10 elevado a 3, elevado a 3 metros. Por que metros? Porque a velocidade está em metros. Convertendo este número aqui para um número natural, isso aqui é o mesmo que 500, né? 500 metros. Convertendo aí para um número natural. Então, nós temos aqui o primeiro comprimento de onda. O comprimento de onda da onda AM, vou chamar aqui de AM, é de 500 metros. E da onda FM? A onda FM, o cálculo é o mesmo, mudando aqui somente a frequência. O comprimento da onda
AM, FM, comprimento da onda FM, vou chamar aqui de comprimento FM, lambda FM, 3, velocidade é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido pela frequência. Qual a frequência? 96 vezes, 9,6 não, 96 vezes 10 elevado à sexta potência. Para dividir este valor, para adiantar aqui nosso cálculo, né? Vou utilizar aqui uma calculadora. Então, dividindo este número de cima pelo número de baixo, vamos utilizar mais uma vez aí a regra da divisão. Conserva a base 10, divide-se 3 por 96, que dá 0,0, aqui não vai caber não, vai dar 0,03125 vezes 10, né? Então, dividindo 3 por 96 dá este valor. 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a menos 6, eu vou subtrair os expoentes, né? Porque é uma divisão. 8 menos 6 dá 2. Certo? Transformando isso para um número real, né? Eu vou agora deslocar a vírgula aqui 1, 2 casas, por causa do quadrado, então vai ficar 3,125 metros. É a resposta, né? Então, o comprimento de onda da onda FM é de 3,125 metros. Então, calculado aí os comprimentos de onda, vamos agora partir para a letra B. A letra B diz assim, ó: julgue qual é a melhor opção, AM ou FM, para transmitir uma onda de rádio que atinja uma cidade localizada atrás de uma montanha de 150 metros de altura, como ilustrado na figura acima. Justifique sua escolha. Então, vamos supor que nós temos essas duas emissoras e que elas estejam aqui desse lado, ó. Então, para poder transmitir para esta cidade, qual seria a melhor opção? A emissora AM ou a emissora FM? Então, apesar da FM ter uma qualidade muito melhor, né, a mais indicada aqui seria a AM, né, que hoje em dia também não é tão comum emissoras AM. Por que seria melhor a AM? Por causa do comprimento de onda. O comprimento de onda aqui é de 500 metros. Isso quer dizer que ela consegue passar com mais facilidade aqui na onda. Ou seja, qual a propriedade da onda que está acontecendo aqui? Ó? É a reflexão, refração ou difração? Se a onda estiver desse lado e ela conseguir contornar a montanha, né? Contornar o obstáculo, o que está acontecendo aqui é difração. Então, como o comprimento de onda aqui é maior, ela vai contornar com mais facilidade este obstáculo. A emissora FM, como tem comprimento de onda muito menor do que a altura aqui da nossa montanha, ela não vai atravessar com facilidade, talvez nem atravesse a montanha, né, porque a montanha é muito maior, a altura dela é muito maior do que o comprimento da onda, então ela vai sentir mais dificuldades ao atravessar, ao contornar, na verdade, não é atravessar, ao contornar a montanha, né? Isso justifica também um fenômeno bem interessante, né? Emissoras AM, elas não são tão comuns, elas foram sucesso aí no passado, né? Eu lembro que na minha infância, nós morávamos em Senhor do Bonfim, meu pai à noite ouvia a Rádio Sociedade de Salvador. Como é que ele conseguia ouvir essa emissora em Senhor do Bonfim, a quase 500 km de distância, uma emissora que está tão distante desse jeito, né? E, por exemplo, o celular, você anda um pouquinho, vai numa roça ali, você não consegue mais pegar o sinal de celular. Então, o que explica um aparelho tão tecnológico como o celular não ter sinal e um radinho AM, né, bem arcaico mesmo, ele conseguir pegar uma emissora lá de Salvador, e se for à noite você consegue ouvir emissoras aí até do exterior. Como é que se consegue isso? Isso é possível devido ao comprimento de onda. Vamos fazer aqui um desenhozinho. Isso é possível devido ao comprimento de onda. Nós vimos aqui que rádios AM, ela opera aí na faixa de kHz. Então, o exemplo aqui foi dado em torno de 600 kHz.
Então, como ela tem uma determinada frequência, ela vai ter um determinado comprimento de onda. Vamos supor que o comprimento da onda seja essa daqui para a onda M. O A, inclusive, significa amplitude, né? Amplitude modulada. Amplitude, né, tem a ver com a altura da onda aqui que é modulada. É a forma de transmissão desta onda. E o celular, ele opera aí na casa dos gigahertz, em torno aí de 1,8 ou 1,8 GHz, em torno desta frequência. Aqui é 1000, né? 600 mil Hz, ou seja, a onda que sai lá da emissora, frequência ela vibra aí, né? Ela oscila em torno de 600 mil vezes por segundo. E a do celular, o giga representa multiplicar por 1 bilhão, né? O quilo é 1000, o mega que nós vimos anteriormente é multiplicar por 1 milhão e o giga é multiplicar por 1 bilhão. Então é 1,8 bilhões de hertz a frequência da onda, né? Então, comparado aí à onda M, a onda eletromagnética do celular, ela tem um comprimento de onda muito menor. Seria, por exemplo, assim, ó. Bem pequenininha a onda, né? Ela é bem mais curta. E aí é isso que explica a sociedade AM, que acho que hoje nem existe mais, né? Ela foi trocaram aí de AM para AM para FM, a Sociedade de Salvador AM já não existe mais, mas quando existia, a sua onda tinha, por exemplo, esse comportamento, esse comprimento, e a onda de celular hoje tem um comprimento muito menor. E existe um fenômeno interessante, é que quanto mais comprida, né, quanto maior o comprimento da onda, maior a facilidade em contornar objetos, né? Então, de Salvador até Senhor do Bonfim, ou Capim Grosso, a Terra faz uma curvatura e a onda ela consegue acompanhar essa curvatura, né, devido ao fenômeno da difração, além de outros fenômenos relacionados aos fenômenos atmosféricos, aí como a ionização da atmosfera, que também influencia na transmissão dessa onda M. Mas, independente disso, a onda M ela consegue alcançar uma distância maior devido ao comprimento da onda ser maior, ou seja, devido à facilidade de contornar os obstáculos entre a emissora e o aparelho de rádio. Já o celular, como tem um comprimento de onda muito menor, então você andou aí alguns poucos quilômetros ou até mesmo metros, o sinal já começa a ficar ruim, né? Já começa a perder o sinal devido ao comprimento de onda ser bem menor e essa onda não conseguir contornar com facilidade os objetos. Beleza? Está explicado aí porque que uma funciona bem e a outra não. Não é questão da tecnologia, é a limitação devido a um fenômeno presente na onda. E para finalizar, a letra C diz assim, ó, imagine em que local ou locais a emissão de ondas FM poderia ser facilitada pela difração. Então, se você levar em consideração esse desenho aqui, qual seria o melhor local para transmitir essas ondas de FM? O melhor local aqui, ó, seria nos pontos mais altos. Por exemplo, aqui em cima, né, poderia ter uma anteninha aqui, ó, enviando esta onda, né? Se a emissora estivesse aqui na própria cidade, qual seria o melhor local aqui na cidade? Aqui embaixo? Até poderia, né? Até poderia colocar aqui uma anteninha, as casinhas até que receberiam sinal, mas ela teria uma certa dificuldade de ficar atravessando aqui os prédios, né? Se fosse um amontoado de prédios aqui, ao invés de casinhas, aí talvez do outro lado o sinal já não chegasse muito bem, né? Então seria melhor colocar essa antena aqui em cima, né, e sair distribuindo esse sinal. Beleza, pessoal? Então, tá aí uma aplicação prática no nosso dia a dia dos fenômenos na onda. Uma outra pesquisa bastante interessante que vocês poderão fazer é a queda de braço existente hoje entre o sinal digital de TV, o sinal analógico de TV e a internet 5G. Então, a internet 5G é uma promessa hoje em dia, né, de internet de qualidade, muito rápida, para aparelhos móveis, como o celular, mas hoje o Brasil ainda não dispõe dessa tecnologia devido a um problema. Mas que problema é esse? É problema de financiamento?
problema de má vontade do governo, o que é que influencia, o que é que está influenciando, né, de nós não termos hoje aqui no Brasil a internet 5G. Né? Então, faça uma pesquisa e descubra o porquê do Brasil hoje ainda não ter uma internet 5G, né? E a questão entre a queda de braço aí, entre sinal analógico, sinal digital e a internet 5G. Tem tudo a ver. Faça essa pesquisazinha aí, você vai achar bem interessante, aí você vai ver que é bem interessante esse assunto. Valeu, pessoal. Então, agradeço aí vocês terem ficado comigo aí até este momento na correção das atividades. Se vocês sentirem dificuldades aí em mais alguma questão, entre em contato comigo, façam outro vídeo aqui resolvendo as questões e até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço.